2007, Facebook, Twitter e Instagram ainda eram pouco falados, mas já se tentava descobrir como seria a evolução das mídias sociais. Talvez não tenham imaginado que a tecnologia iria evoluir tanto e tão rápido. Em 10 anos, muita coisa mudou. Hoje, o grande desafio para os comunicadores é conseguir atrair e reter a atenção de consumidores muito mais exigentes. Se hoje já experimentamos um mundo frenético em inovações e possibilidades, o que esperar dos próximos anos, com cada vez mais gente conectada e interagindo de forma ainda mais intensa? Para falar sobre o futuro da comunicação, o Cidadania recebe o jornalista e comunicador Marcelo Taz. Olá, Marcelo, muito obrigada pela sua presença aqui no Cidadania. Eu que agradeço, Aninha, prazer é meu. Então, você é um jornalista que começou na televisão há muitos anos, acompanhou muitas mudanças de lá para cá. Você considera que hoje nós estamos vivendo aí uma revolução na comunicação? Como é que você avalia essas mudanças todas? Eu não tenho dúvida, e eu creio que quem está assistindo a gente agora, né, está vivendo uma mudança, principalmente quem tem filho, né, dentro de casa, percebe o quanto que mudou todas as nossas relações, não só com os veículos, mas na escola, com os amigos, né, para marcar as coisas, para protestar, para fazer aqueles grupos de WhatsApp assim, ou falar de alguém, ou falar do bairro, entendeu? É uma mudança que é importante que a gente entenda, por mais que tenha todos esses nomes aí, esses aplicativos, é uma mudança dentro da gente, né? A gente está percebendo o quanto que a gente pode ser mais ativo do que a postura antiga que a gente tinha, especialmente quem via televisão, que era aquele cara mais paradão ali, ou da poltrona, né, como diria o Didi Bocó, né, o cara que fica parado Sim, na poltrona. uma mudança de comportamento. Total, total, é muito grande mesmo. Agora, isso deixou a informação, né, até o entretenimento mais fragmentado, né? Assim, as pessoas não param muito para prestar atenção, né? Isso, você acha que melhorou ou piorou a qualidade do que está sendo exibido? Olha, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala isso, porque para mim não corresponde aos fatos, assim, que está tudo fragmentado, não. Eu vejo, por exemplo, criança, que é um público que eu amo e que eu trabalho com eles há mais de 30 anos. Eles gostam de assistir coisas muito específicas, ao contrário dos adultos. Os adultos são mais dispersos mesmo, ficam ali trocando toda hora de programa e tal. Criança, ela senta, principalmente na TV ou mesmo no computador, ela vai numa coisa que ela quer assistir aquilo, entendeu? O que não quer dizer que é fragmentado, não. Ela tem uma curadoria, que, aliás, eu acho que os adultos têm muito que aprender com criança, né? Os adultos adoram falar que as crianças são dispersas, é mentira. Elas sabem o que elas querem, adulto não. Adulto fica zapeando, aí para num programa aqui, estamos aqui conversando, aí bom, esquece do que ele estava buscando, sabe? Adulto que fica mais navegando à deriva. Acho que talvez fragmentado, não tenho sido a palavra certa, um pouco descentralizado. Né? Sim. Você tem, né, aí a informação que ela é passada de várias formas, em vários canais. Isso. Está muito pulverizado, de repente. Eu sou um garoto do interior, eu nasci em Ituverava, interior de São Paulo. Quando eu nasci, tinha um canal de televisão. Ou seja, eu não precisava nem levantar para ir trocar o canal, porque na minha época não tinha o controle ainda, né? Deixava no mesmo canal, quer dizer, então era uma coisa, enfim, só tinha aquilo, né? Aí eu concordo com você, a coisa está muito espalhada, a gente tem milhares de opções, inclusive de ver a televisão, se vê no telefone, se vê no tablet, se vê agora, enquanto o programa está rolando, ou se vê depois. E eu acho fascinante esse desafio para nós que trabalhamos com comunicação, entendeu? Porque o cara que está do outro lado, ele tem cada vez mais opções. E ele vai ficando cada vez mais exigente, ele vai ficando muito chato mesmo de ser, de você agradar. Eu acho isso bárbaro, porque isso gera uma competição e a gente tem que, enfim, não podemos fazer ele perder o tempo com blá, blá, blá. Ele quer, enfim, ele quer algo que ou toque
e faça ele rir, ou deixe ele emocionado, ou traga alguma coisa para ele aprender, para ele crescer, entendeu? Eu acho fascinante a era que a gente vive. Sim, e o conteúdo ele tem que ser cada vez mais personalizado, né? Quer Isso. dizer, é preciso entender o que o outro quer, né? Como ele pensa, né? As preferências. Isso dificultou, de uma certa forma, para os comunicadores? Dá mais trabalho. A gente tem que ralar mais, né? E, ao mesmo tempo, é legal a gente dizer isso, né? Às vezes dá uma grande preguiça, né? A televisão, eu creio, eu falo da televisão, inclusive me colocando dentro, né? A televisão ficou muito tempo fingindo que essa mudança não estava acontecendo e perdeu muito terreno, né? Para outras coisas, né? Os olhinhos ávidos por conteúdo foram atrás de games, de YouTubes, enfim, de conteúdo próprio que eles produzem, que tem coisas muito legais. Agora a televisão percebeu que chegou a hora dela, ela está esperneando, está querendo se relacionar com esse cara. A nossa grande dificuldade é que a gente está acostumado a fazer de um jeito onde nós falamos e o cara fica quieto lá em casa. A gente não está acostumado a dialogar com ele. Essa é a tarefa nossa, porque agora tem ferramentas para a gente receber o que eles estão pensando da nossa conversa aqui e poder melhorar o que a gente faz, né? Nós, comunicadores, agora se a gente quiser, a gente pode ouvir o telespectador. E você pode passar isso para qualquer profissão. Você pode passar isso principalmente, por exemplo, os professores, né, que também sempre foram os caras que chegavam com tudo prontinho. Você pode passar isso para os jornalistas, você pode passar isso para os políticos, né, que também são pessoas que nasceram na era do discurso, né, na era do palanque. Ele fala e ouve pouco. Então, agora é a hora também da política se reinventar e ouvir os caras que estão lá do outro lado. Sim, a interatividade, né? A internet trouxe isso. O diálogo, é isso mesmo. Agora, você tem uma história curiosa, inclusive, da internet, né? Você estudou mídias interativas na Universidade de Nova York, e lá, ainda na década de 80, você trouxe aí já essa previsão de que a internet estouraria e não acreditaram em você, né? Como é que foi essa história? Não, na verdade, eu já estava fazendo televisão e a minha formação, imagina, engenharia, eu tinha feito a faculdade de comunicação, não tinha terminado, eu sempre me achei meio defasado academicamente com o meu trabalho. Aí ganhei uma bolsa, fui para estudar na NYU, que é uma universidade incrível, a Universidade de Nova York, né? Cinema e televisão. E aí, na hora que eu estava voltando para o Brasil, estava abrindo esse departamento aí que você falou, de mídias interativas. E eu pedi uma prorrogação, fiz, naveguei na internet, e-mail, chats, isso é 1988. Cheguei no Brasil, não tinha com quem conversar, né? Tinha muito pouca gente que estava falando de internet e tal. Mas os meus colegas da Poli, da engenharia, alguns já sabiam disso, e tinha um trabalhando num banco e falou: ô Marcelo, se eu marcar um almoço com o meu chefe do banco, você conta para ele o negócio da internet? Aí fomos para aquele restaurante, aí você tem que imaginar que isso é 1988, né? Não tinha nem computador ainda pessoal aqui no Brasil, e aí eu contei para ele, eu falei: ó, chefe, daqui uns 10 anos nós estaremos numa rede mundial de computadores, trocando mensagem, não sei o que, achei que eu estava arrasando. O cara fez uma cara super feia para mim, eu saí por baixo, e o meu amigo me conta que na saída ele vira e fala: a próxima vez que você me trouxer para almoçar com seus amigos maconheiros, você está demitido. Ou seja, a gente tem que aprender a lidar com o preconceito, né, que a gente recebe as notícias. O cara era líder de um banco e foi lá e me carimbou com o preconceito dele, ele não queria saber daquilo, né? O meu amigo, ele hoje, inclusive, é um empresário de software de bolsas de valores, tem filial em Nova York, Olha e só. eu não fiquei sócio dele, veja você, né?
Eu não fui rápido também. Olha só, Marcelo. Mas, enfim, eu acho que são aprendizados como esse, sabe? Que a gente precisa tomar muito cuidado quando chega uma mudança do tamanho dessa que a gente está vivendo, porque a primeira reação é sempre o preconceito. Não, isso daí é coisa de moleque, né? Ou é coisa de criança, o que é muito pior. Como se coisa de criança não fosse importante. Quando alguém fala para mim, isso é coisa de criança, aí que eu levo a sério. Isso. Não é? E hoje você tem aí 4 milhões de seguidores? Eu tenho 10 milhões. 10 milhões de seguidores, né? Só no Twitter tem 9,4, Facebook tem mais de 3 milhões. Foi eleito gente. celebridade, personalidade pelo Wall Street Journal. Menina. Como é que você lida com isso, Marcelo? Eu lido... A grande tarefa, que não é fácil, é o diálogo, é procurar você estar sempre em contato com essa rede, né? Eu estou aqui em Brasília, participando de um congresso, e o que eu mais fiz nesses curtos períodos, que estou com a vida muito intensa aqui no dia de hoje, aqui dentro do Senado, é ver o que eles estão recebendo do Congresso, muita gente que está acompanhando, por exemplo. Então, eu acho que cada um de nós, e não é só quem é comunicador, né? Eu acho que quem é pai, por exemplo, né, tem seus filhos imersos nesse mundo, tomar cuidado, né? Antes de demonizar, não, isso daí é um mundo cheio de pornografia, não sei o quê. Antes de sair botando esses rótulos, é legal você procurar aprender com seus filhos, que é o que eu faço. Eu tenho 3 filhos e eles são os meus principais consultores aí desses assuntos. E você faz bem essa forma de um diálogo mais leve, né? O CQC, o programa que você fez na Bandeirantes, é um exemplo disso, né? Você fez com que os jovens começassem a se interessar por política. Exatamente. Como é que foi essa experiência? Então, eu não sei se o CQC era leve se você perguntar para os senadores, por exemplo. Mas, enfim, eu estou brincando. Mas o CQC, eu, aliás, vivi uma experiência tão legal aqui dentro hoje. Um dos seguranças me viu aqui e falou, fez uma cara assim, mas vocês... Eu falei, não, fique tranquilo, que o CQC não está aqui. E aí eu percebo, inclusive, o carinho, né, dos seguranças que tiveram tanto trabalho com a gente aqui dentro, mas o CQC, para mim, é um programa que trouxe uma abordagem para a política que ajudou. Isso eu falei com muitos congressistas, né, que alguns me ligavam meio chateados com o CQC. Eu falava, escuta, vocês estão com uma oportunidade de falar para um público que nem quer mais falar com vocês, né? E muitos entenderam isso, né? O CQC, com humor, a gente levou os acontecimentos da política para gente que já não queria mais saber de política, entendeu? E eu creio que a gente deu uma contribuição para esse diálogo, né? Para os jovens retomarem o interesse pela política, inclusive de uma forma, digamos, para serem políticos também, que eu acho que é outra coisa que a gente tem que estimular no Brasil, né? A gente tem essa coisa de falar mal dos políticos, e às vezes com muita razão, mas a gente tem que participar da política também, né? E eu espero que muitos jovens se inspirem a se tornarem políticos, né? Porque você pega a idade média dos políticos brasileiros, ela é muito mais alta do que, inclusive, aqui, dos nossos vizinhos, dos argentinos, dos chilenos, você entendeu? Eu acho que é uma hora boa dos jovens voltarem o seu interesse para a política. Sim, isso é cidadania. Claro. Se a gente não fizer, quem vai fazer, não é? Não é assim que tem que ser? E é exatamente uma nova geração, né? A geração do milênio, que nasceu e cresceu nessa era da internet. Já nesse ambiente, né? exatamente. Já nesse ambiente. Então, como fazer com que eles se interessem, né? Que ele atrair a atenção desses jovens nessas questões? Olha, eu tenho uma dica, mas é muito duro de praticar. A gente tem que exercitar a transparência, sabe? Eles não admitem
papo furado. Quer dizer, não adianta você ir com uma conversinha, ou com um photoshopzinho, ou com um marqueteiro, ou com aquelas campanhas super bem cuidadinhas. Isso, para mim, está fadado ao desaparecimento, entendeu? A gente já viu isso acontecer agora nessa última campanha eleitoral para municipal, né? A gente já, inclusive pelos próprios recursos que estão rareando, com esse trabalho muito importante da justiça, né, de olhar os recursos, né, se são legais ou não. O caminho, eu acho que passa muito pela nossa conversa aqui, pelas redes, né? Você vê que isso aconteceu já até nos países desenvolvidos, né, nos Estados Unidos, a campanha do Trump e da Clinton foi muito... A rede teve um papel fundamental nessa campanha, o diálogo direto deles, gravando vídeos e respondendo, né, as acusações nas redes. Eu acho isso extremamente positivo, sabe? É claro, muita gente fala, mas tem muita mentira, como é que eu vou saber o que é mentira, o que é verdade? Tem percalços, sim. A gente tem que saber como filtrar isso tudo, mas eu acho muito mais justo, muito mais transparente, eu acho que muito mais democrático, esta coisa mais aberta, mesmo com os percalços, do que aquela coisa mais controladinha, que ninguém assistia, né? Vamos confessar aqui, horário eleitoral, aquelas coisas muito amarradinhas. É mais legal essa era que a gente está entrando. Sim, e as redes têm um poder fortíssimo, né? Hoje os jovens eles só se comunicam por mensagem em tempo real ou por vídeo. Aí as pessoas dizem já que o e-mail já está defasado, né? Coisa de velho. Você acha que é o fim do e-mail, Marcelo Taz? Eu espero que não, porque eu sou velho, eu uso e-mail, né? Mas realmente é muito difícil, assim, eu trabalho com uma equipe predominantemente muito jovem, eles não querem falar comigo por e-mail, mas eu também tento, assim, dar o meu recado, sabe? Às vezes vem um assunto grande, sério, e o cara quer que eu fale com ele sobre aquele assunto no Instagram. Eu falo, não, aqui eu não falo com você desse jeito, me passe um e-mail, entendeu? Vamos falar pelo e-mail. E ele passa? Passa, porque senão eu não converso. Ou pelo WhatsApp. Assim, cada coisa tem a sua função, né? Eu acho fantástico o WhatsApp, eu uso quase todos eles. Mas eu creio que o e-mail, por exemplo, é algo bastante útil, é incrível, né? A gente tinha uma dificuldade, você já pensou, para eu conversar com você antigamente, tinha aquele fax, que era quase uma coisa, parecia que tinha baixado um espírito, né? Que do outro lado saía uma folha, que era a folha que eu estava passando numa máquina, saía numa outra. Parecia teletransporte, aquela loucura. O e-mail é uma coisa tão prática, eu gosto muito e estimulo muito os meus jovens colaboradores a usar. Eu acho muito útil. Tem que usar, né? Eles usam, sabe para quê? Só para fazer login. Eles né, entram nos aplicativos, eu preciso ter um e-mail só para fazer login no Facebook, no outro. Eles tiram e-mail só para isso, entendeu? Não usam e-mail, eu fico chateado. Agora, tem o outro lado também, que é o uso para o lado negativo das redes, né? Tem os chamados haters, né? Mandam mensagens de ódio aí, muitas vezes, muitas também mensagens que podem prejudicar a vida de outras pessoas. Sem dúvida. Como lidar com esse lado ruim aí das redes sociais? Eu acho que do mesmo jeito que a gente lida na vida real, né? A gente sempre tem ódio, sempre teve todo tipo de informação errada, porque as pessoas falam de informação errada como se antes da internet não tivesse, né? A gente sempre teve, né, informação errada, conto do vigário, entendeu? Essas coisas todas. Então, primeiro, você tem que melhorar os seus filtros, né? Você tem que aprimorar uma coisa chamada discernimento, que é muito importante, quer dizer, você checar mesmo, né, as suas fontes, saber selecionar o que você está se alimentando. É igual com comida, é igual com um namorado, né? Quem sair namorando o primeiro cara que encontra na rua, as chances são muito grandes de dar errado. Pode dar certo também, mas as chances de dar errado são muito grandes. Quer dizer, não vejo uma novidade tão grande. A novidade, quer dizer, a única diferença
é a velocidade. Quer dizer, você tem acesso instantâneo a muita gente, e se você errar, inclusive assim, tem aquela famosa velhinha que errou o GPS, ela estava indo na casa da vizinha na Bélgica e foi parar na França, você entendeu? Ou seja, se você errar a sua pontaria nesse mundo tão veloz, você pode, às vezes, ser muito prejudicado, né? Seja com vírus, por exemplo, sair clicando em qualquer link que, olha, você quer ganhar um automóvel, essas coisas, né, que sempre existiram, hoje elas estão, assim, diante da gente com muito mais frequência. Muito. Temos que tomar cuidado e lembrar que, enfim, não tem, né, não tem lanche grátis, como se diz, né, não tem... Receber uma coisa que está falando que você pode ficar rico da noite para o dia, né, pense do discernimento, né? Sim. A gente tem que cultivar isso. E é muita informação, né? Acho que quanto mais gente conectada na internet, hoje são mais de 3 bilhões de pessoas conectadas, né, no mundo inteiro, né? Quanto mais gente conectada, é mais informação que passa, né? São mais dados aí que estão sendo rastreados, né? Isso. Então, também tem isso, né? Os computadores estão aí descobrindo tudo sobre nós, né? Como a gente pensa, as nossas preferências. E tem as inteligências, né? A inteligência artificial, que é algo que está muito agora sendo desenvolvida. O Big Data, quer dizer, hoje tem softwares que varrem as suas preferências e entendem, entram na sua vida de um jeito bastante preciso para um computador, né? Para um software, para uma coisa que não é humana, o cara conhece os seus hábitos e tal. A gente tem que tomar cuidado, mas, ao mesmo tempo, eu acho ruim esse clima de, nossa, que perigo e tal. Eu volto a dizer, eu sugiro aí para quem está com medo, para quem está em dúvida com tanta coisa, aprenda com seu filho, sabe? Eu costumo brincar com os meus amigos que para a gente estar atualizado, a gente só tem que fazer uma coisa, filhos, façam filhos, porque esse número que você acabou de me falar, né, dos 3 bilhões de conectados, eu tenho uma filha, Clarice, de 11, que recebeu esse número, não sei como que chegou nela esse número, ela veio para mim e falou, papai, é verdade que só tem 3 bilhões de pessoas na internet? E eu falei, você acha pouco? Ela falou, mas não tem 7 bilhões de pessoas no mundo? Eu falei, tem. Ela falou, os outros 4 não estão na internet. Ela está mais assustada de ter 4 bilhões que não tem menor ideia do que nós estamos falando. E ela tem razão, né? Quanta gente que está excluída dessa oportunidade de conhecimento, de educação, de trabalho, né? Isso daí é uma coisa que ainda vai ter sabe, muita coisa pela frente para incluir essas pessoas, e elas incluídas vão gerar mais ruídos, mais informação. Enfim, temos muito trabalho pela frente, né? Temos, e temos ainda muito assunto também sobre isso, né? A gente poderia ficar aqui horas ainda falando sobre esse futuro da comunicação, que já é presente, né, Marcelo? Total. Já aconteceu. Total. A gente tem que parar, inclusive, de ficar com a bola de cristal. Eu acho legal a gente debater o futuro, mas é importante a gente parar com aquela coisa, o que vai acontecer daqui 5 anos? A gente tinha esse hábito antigamente, né? Por isso que tem, assim, 2001, Odisseia no Espaço, a gente tinha sempre essa fantasia do futuro, né? Isso acabou, né? Eu acho que a gente descobriu que o futuro acontece aqui, né? A gente está vivendo o presente, todas essas coisas. A gente sabe muito pouco, inclusive, do que está acontecendo, então já tem coisa suficiente na nossa frente para a gente poder debater. Vamos parar com essa obsessão de ficar vendo se vai ter, enfim, carros voando daqui a pouco, porque o carro sem motorista eu vi, inclusive, eu tive com o inventor desse carro no Vale do Silício, e eu estava esperando um Uber para ir lá na reunião com ele, e passou um carro sem motorista na minha frente, e eu fiquei que nem, fiquei assim, parecia que era um disco voador. Eu nunca tinha visto um carro sem ninguém dentro, indo numa velocidade 60 por hora numa avenida em Mountain View, no Vale do Silício. Zum! Falei, cara, já estamos vivendo assim, né? É isso.
Olha, Marcelo, quero te agradecer demais pela sua presença aqui no Cidadania. Eu que agradeço, um beijinho a todos que estão aí nos vendo. Eu conversei com o jornalista e comunicador Marcelo Taz. Se você tiver alguma sugestão para o programa, liga para a gente. O telefone é 0800 61 2211. E se você quiser rever os nossos programas, acesse o nosso portal na internet, senado.leg.br/TV. Até o próximo Cidadania.